Boa noite, meus irmãos. É uma grande honra poder estar aqui nessa noite, no encerramento dessa série, Antigas Verdades para o Mundo Novo. Então, espero que essa série tenha edificado a sua vida e que você esteja animado para que nós possamos, então, ver mais uma verdade nessa noite para esse nosso novo mundo, tá bom? E eu queria começar esse nosso tempo te fazendo uma pergunta. Você já esteve em uma situação em que parecia que as esperanças haviam ido embora? Em uma situação que parecia já não haver mais saída? Você já passou por momentos de dúvida, onde você já não sabia com tanta certeza se existia um Deus no céu? E talvez, se ele existisse, ele não se importaria tanto com a sua vida? Já passou por esses momentos? Talvez foi uma crise financeira, a dificuldade de pagar as contas no final do mês. Talvez foi um relacionamento tão manchado, tão marcado pelos pecados, que você pensava que já não havia esperança. Talvez foi um luto, a perda de alguém que me fez questionar o próprio Deus. Isso é o que a Bíblia chama de incredulidade. Não pense você que incredulidade é um pecado que apenas descrentes cometem. Crentes verdadeiros, crentes maduros, cristãos sinceros podem cair nesse pecado em diversos momentos da sua vida. E hoje eu gostaria de falar sobre isso. Esse é o nosso tema de hoje. Como lutar contra a incredulidade. E a incredulidade que eu estou falando aqui, então, não é a descrença em Jesus, não é negar a Jesus. A incredulidade que nós vamos estudar nessa noite é falta de confiança nas promessas de Deus. Incredulidade que nós estamos vendo é a falta de confiança nas promessas de Deus. E a incredulidade está por trás de vários dos nossos outros pecados. A incredulidade está por detrás da ansiedade, por exemplo. Por que nós ficamos ansiosos quanto ao nosso sustento? Se não é pelo fato de que no fundo nós não temos tanta certeza se Deus vai cumprir as suas promessas de sustentar-nos em nossas necessidades. Por que eu me desespero da vida? É porque no fundo eu tenho dúvida se Deus realmente está cuidando de mim. Porque eu tenho medo da morte? Porque no fundo eu não creio totalmente na promessa de Deus de que depois que eu partir dessa vida eu estarei com Cristo. Consegue ver? A raiz de vários dos nossos pecados e dos nossos problemas advém da incredulidade, da falta de confiança nas promessas de Deus. E para nos ajudar na meditação nesse tema, queria pedir para você abrir a sua Bíblia em Hebreus capítulo 11. Livro de Hebreus, no capítulo 11, nós faremos a leitura a partir do versículo 23. Então, Hebreus 11, a partir do versículo 23. Então, o autor da epístola aos Hebreus, nós não sabemos bem ao certo quem escreveu essa carta, mas ele estava escrevendo para judeus que haviam se convertido ao cristianismo. Só que eles estavam sofrendo intensa perseguição dos seus patriotas. Eles estavam sofrendo intensa perseguição dos judeus. E eles estavam então sofrendo a tentação de abandonar a fé cristã e voltar para a religião judaica. E o autor de Hebreus então começa a relatar no capítulo 11 vários exemplos de fé da história de Israel para encorajar esses descendentes de Abraão que haviam se convertido a permanecerem firmes na fé. Então ele vai contar nesse texto que nós vamos ler o exemplo da família de Moisés e de Moisés. Dele, Moisés, talvez o homem mais importante da história dos israelitas, junto com Abraão, junto com Davi. Ele que havia lançado as bases da religião judaica. Ele, por meio de quem Deus entregou a lei tão amada pelos judeus. Ele que liderou a nação para sair da escravidão do Egito. Então, nós vamos aprender com a vida de Moisés e de seus pais nessa noite. Vamos fazer a leitura do texto. Hebreus capítulo 11, a partir do versículo 23.
Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido durante 3 meses por seus pais, pois estes viram que ele não era uma criança comum e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Por amor de Cristo, considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e fez a aspersão do sangue, para que o destruidor não tocasse nos filhos mais velhos dos israelitas. Pela fé, o povo atravessou o Mar Vermelho como em terra seca, mas quando os egípcios tentaram fazê-lo, morreram afogados. Até aqui. Esse é o texto, então, que nós iremos tirar 3 atitudes para que nós possamos lutar contra a incredulidade. 3 atitudes para que nós possamos batalhar, lutar contra a incredulidade. E a primeira delas é conhecendo as promessas de Deus. A história é bem conhecida. A história do nascimento de Moisés. Os israelitas estavam se multiplicando muito, eles já eram escravos no Egito. Então Faraó ordena que todos os meninos, todas as crianças que nascessem e vissem que eram meninos, deveriam ser mortos, deveriam ser afogados. Mas o texto diz que os pais de Moisés viram que ele não era uma criança comum. Ou talvez na sua tradução diz que eles viram que a criança era formosa. Mas o que será que esse texto quer dizer? Será que eles viram que o menino era bonitinho, que era gordinho, fofinho? Na verdade não. Em Atos capítulo 7, quando Estevão está contando essa história, ele diz que os pais de Moisés viram que ele era formoso aos olhos de Deus. Então, de alguma forma, Deus havia mostrado para os pais de Moisés de que aquele menino era de alguma forma especial. Aquele menino tinha algo que Deus faria através da vida dele. Talvez apareceu um anjo, nós não sabemos, mas de alguma forma Deus deixou isso claro para os pais de Moisés. E então eles creram. Eles guardaram o seu filho e não o entregaram para ser morto. E o texto diz que eles fizeram isso pela fé. Eles fizeram isso pela fé. E fé aqui nesse texto significa confiança nas promessas de Deus. Não é aquela fé salvífica, tá bom? Não confunda. Aquela fé que quando nós cremos em Jesus, no dia que nós cremos em Jesus. Aqui fé é confiar nas promessas de Deus, como o autor de Hebreus diz no primeiro versículo do capítulo 11. Então, mas quais promessas, por exemplo, que os pais de Moisés creram? Quais promessas que os pais de Moisés se agarraram? Primeiro, que Deus de alguma forma mostrou para eles que aquela criança era especial, era formosa aos olhos dele. Segundo, em Gênesis capítulo 15, Deus, quando vai entrar em um pacto com Abraão, Deus diz assim: saiba que os seus descendentes serão estrangeiros numa terra que não lhes pertencerá, onde também serão escravizados e oprimidos por 400 anos. Mas eu castigarei a nação a quem servirão como escravos, e depois de tudo sairão com muitos bens. Sairão com muitos bens. Então, o que Deus está falando para Abraão? Deus havia prometido para Abraão, profetizado para Abraão: olha, Abraão, aos seus descendentes, esse povo que eu formarei através de você, eles vão ser escravos por 400 anos no Egito, mas de lá eles vão sair. Os pais de Moisés provavelmente conheciam essa história. Eles não tinham a Bíblia ainda, mas a palavra de Deus era transmitida de maneira oral. E eles sabiam da história do seu povo, eles sabiam dessa promessa de Deus e se agarraram a isso. Da mesma maneira, uma outra história parecida, lá em Gênesis capítulo 50, de um outro hebreu chamado José, que era governador do Egito. Mas naquele tempo os hebreus ainda não eram escravos. E quando José estava no leito de morte, ele chama os seus irmãos e ele diz assim:
estou à beira da morte, mas Deus certamente virá em auxílio de vocês e os tirará desta terra, levando-os para a terra que prometeu com juramento a Abraão, a Isaque e a Jacó. Então ele fez seus irmãos lhe jurarem e disse: quando Deus intervier em favor de vocês, levem os meus ossos daqui. Olha só a fé de José. Ele está falando: olha, deixa os meus restos, os meus ossos preparados, porque Deus um dia vai intervir em favor de vocês, meus irmãos, em favor dos nossos descendentes, e eu quero que vocês levem os meus ossos para lá. Os pais de Moisés conheciam a história do seu povo. Conheciam. Eles sabiam desse passo de fé de José. Eles confiaram na palavra de Deus de que Moisés era formoso aos seus olhos. E eles creram e se agarraram nisso. E a aplicação para nós aqui, então, meus irmãos, é: aproprie-se das promessas de Deus. Aproprie-se dessas promessas, conheça essas promessas para que você possa reivindicá-las em oração. Spurgeon já dizia que as promessas de Deus é como uma plantação. Nós podemos entrar e colher conforme as nossas necessidades. O ponto é que existe uma promessa de Deus para cada situação da nossa vida. Sabe qual é o problema? O problema é que nós não conhecemos essas promessas. E muitas vezes quando nós lemos, chega na hora que nós precisamos lembrar, nós esquecemos. Busque conhecer as promessas de Deus e se agarrar a elas. Mas cuidado aqui, também tem um outro extremo, que é se agarrar em algo que Deus jamais prometeu. Cuide. Tá bom? Para que você não se frustre dessa maneira. Busque se agarrar nas promessas verdadeiras de Deus e ore pedindo para que Deus cumpra essa promessa na sua vida, mesmo que você custe em crer, mesmo que o seu coração esteja tomado de incredulidade. A Bíblia em Marcos 9 diz que certa vez um homem que estava com seu filho sendo atormentado por espíritos malignos, se achegou diante de Jesus e falou: Senhor, se tu podes, fazes alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus então lhe respondeu: tudo é possível ao que crê. E então o pai desse menino respondeu: eu creio, Senhor, ajuda-me na minha incredulidade, ajuda-me na minha falta de fé. Muitas vezes nós vamos ler uma promessa e nós vamos duvidar e nós vamos olhar para o nosso coração e falar: como que eu não consigo crer nisso? O que fazer então? Fechar a Bíblia e sair? Esquecer? Não. O que fazer? A oração desse mesmo pai: Senhor, eu não consigo crer nessa promessa. Verdadeiramente, o meu coração está tomado de descrença, mas que o Senhor me ajude na minha falta de fé. Cumpra isso na minha vida, Senhor. Deixa-me contar uma ilustração, uma história da minha vida que pode te ajudar. Há algumas semanas atrás eu estava fazendo minhas meditações no Evangelho de Mateus. Eu estava num dia difícil, com algumas lutas, e então Mateus capítulo 12 traz uma promessa em que Jesus diz que ele não esmagará a cana quebrada, nem apagará a torcida que fumega. Capítulo 12 de Mateus, Jesus está aplicando palavras lá de Isaías para ele. Então essa promessa saltou aos meus olhos, porque eu já tinha lido alguma coisa sobre ela, e então eu fiquei pensando: a cana quebrada Jesus não vai esmagar e nem vai apagar a torcida que fumega. Eu tive que pesquisar, eu tive que entender o que aquele texto estava dizendo, e então eu entendi que a cana quebrada sou eu, pelos meus pecados, pelas minhas falhas, e a torcida que fumega, que é um pavio que está se apagando, com o fogo já se apagando. Aqui sou eu também pelas minhas fraquezas, pela frieza do meu coração. E então eu orei mais ou menos assim: Senhor, eu me sinto assim, como uma cana quebrada e como uma chama que está quase se apagando. Mas eu li essa sua promessa e aprendi que o Senhor não pisará sobre mim e não me esmagará. Então, por favor, Senhor, que essa promessa seja aplicada em minha vida, que meu coração possa experimentar a tua misericórdia. Eu estou cheio de falhas, meu coração está incrédulo, mas ajuda-me. O Senhor prometeu que não me esmagaria, que pelo contrário, me restauraria.
Então eu experimentei a misericórdia do Senhor como poucas vezes na minha vida. E o seu terno amor se tornou mais vivo para mim e pude sentir a sua boa mão sobre a minha vida. Como disse Spurgeon também certa vez, nada é tão excelente, tão precioso e tão doce como uma promessa de Deus. Então, meus irmãos, conheçam as promessas de Deus e se apropriem delas em oração. Lute contra a incredulidade em oração. Confesse diante de Deus e fala: Senhor, ajuda-me na minha incredulidade. Essa então foi a primeira maneira, a primeira atitude que nós devemos ter para lutar contra o mundanismo, que é conhecendo as promessas de Deus. Agora, a segunda atitude que nós devemos desenvolver é batalhando contra o mundanismo, versículo 24 e 25. Então nós lutamos contra a incredulidade, batalhando contra o mundanismo. Versículo 24 diz assim, que pela fé Moisés, já adulto, recusou ser chamado filho da filha do faraó, preferindo ser maltratado com o povo de Deus a desfrutar os prazeres do pecado durante algum tempo. Então, o mundanismo, como eu estou usando aqui, é quando as nossas vidas não estão de acordo com a palavra de Deus. Quando levamos os nossos dias sem nos importar com aquilo que Deus diz. Quando os nossos valores estão mais próximos do mundo do que da palavra de Deus. Esse é o mundanismo. E Moisés, como príncipe do Egito, ele poderia desfrutar de todos os prazeres que a carne poderia oferecer. Ele podia desfrutar de mulheres, de grandes banquetes, de festas infindáveis, de dinheiro e de toda a riqueza que o Egito tinha. Mas ele sabia que isso era transitório. Ele sabia que esses prazeres não eram duradouros. E ele preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus do que desfrutar das riquezas e dos prazeres que esse mundo poderia lhe oferecer. Moisés fez uma loucura aos olhos do mundo. Como alguém pode deixar tudo aquilo que o homem carnal procura para ir atrás de um povo que é desprezado? Uma coisa é o príncipe Harry, lá da Inglaterra, querer abdicar das responsabilidades da família real, mas continuar recebendo dinheiro, continuar nos holofotes, continuar na fama, aí é fácil. Uma coisa é abdicar das responsabilidades, abdicar da família real, então ir morar com o povo mais desprezado, marginalizado e sofrido que esse mundo possa conhecer sem nenhuma regalia. Foi isso que Moisés fez. Foi isso que Moisés fez. E o texto diz no versículo 24 que ele fez isso já adulto, já homem feito. E ao que parece o autor de Hebreus está querendo nos mostrar, olha, ele não fez isso assim no impulso, não foi uma decisão impulsiva, momentânea. Ele já era homem. Já tinha 40 anos, e você sabe que quanto mais velho nós ficamos, mais segurança nós queremos ter. Então ele está falando, olha, Moisés não fez isso com uma decisão doida de adolescente ou de jovem. Ele fez isso de maneira consciente. Então, para podermos caminhar em fé e lutar contra a incredulidade, devemos batalhar contra os valores desse mundo, contra o pecado, contra aquilo que esse mundo valoriza, como Moisés. A fé, como tratada aqui em Hebreus, é mais do que concordância intelectual, é mais do que pensamento positivo. Envolve sim ter uma mentalidade correta, mas também envolve obediência e esperança de que Deus cumprirá as suas promessas. Não é apenas ficar de braços cruzados e dizendo, Deus fará, mas é obedecer ao que Deus já revelou, ser grato pelo que Deus está fazendo e orar e trabalhar para o que Deus cumprirá. Isso é fé segundo Hebreus. E a aplicação para nós aqui é, meus irmãos, devemos sondar os nossos corações. Sonde o seu coração. Vamos nos sondar para saber se nós estamos caindo no pecado do mundanismo, porque o mundanismo contribui para a incredulidade. O mundanismo contribui para nos afastar dos caminhos de Deus, enquanto a obediência sim contribui para a fé. Por um lado, existem basicamente duas tendências quando nós passamos por provações. Por um lado, alguns de nós têm a tendência de buscar a Deus somente quando as coisas estão indo de mal a pior.
Somente quando nós passamos por uma enfermidade, somente quando nós passamos por problemas na família, ou por qualquer outro tipo de problema, é que nós começamos a buscar mais a Deus. E de fato Deus, em sua sabedoria, pode usar situações como essas para nos aproximar diante dEle. Mas por outro lado, existe uma tendência que é mais sorrateira, que é de nos afastarmos de Deus quando as coisas não vão como nós queremos. Em qual dessas duas tendências você tende a cair? Eu sei qual é a minha tendência. Qual dessas duas, quando as coisas vão mal, quando você não consegue aquilo que você quer, você busca a Deus nesse momento, mas esquece no momento de bonança, ou ao contrário? No momento de bonança você busca a Deus, mas quando Ele não te dá aquilo que você espera, Ele não te dá aquilo que você quer, então eu me escandalizo e me afasto de Deus, e fico bravo com Deus. Qual dessas duas tendências eu e você caímos geralmente? Essa pandemia foi e está sendo uma provação na vida de todo mundo, queira você aceite isso ou não. Seja ela uma provação emocional, física, psicológica ou financeira, ela mostrou que não existe tanta segurança como nós esperávamos que existisse. Que as coisas são muito mais inconstantes e trazem muito mais incertezas do que nós esperávamos. Então eu gostaria de propor uma reflexão para te ajudar e para me ajudar a sondar os nossos corações para saber se nós estamos caindo no mundanismo. Porque o primeiro passo para que a gente possa ser tratado é reconhecer a nossa enfermidade. E eu gostaria de propor duas perguntas baseadas em outros versículos do livro de Hebreus. Primeira pergunta: eu sinto falta do culto público? Eu sinto falta da vida da igreja? Eu sinto falta de estar junto com os meus irmãos? Em Hebreus capítulo 10, um pouquinho antes, o autor diz: não deixemos de congregar-nos, não deixemos de reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que o dia se aproxima. A falta de querer estar junto com a igreja, a falta de querer estar junto com os irmãos é um bom indicador se a nossa vida espiritual está caindo mais para o lado do mundanismo ou para o lado da fé. Se eu não sinto falta, se eu não valorizo, se para mim é um sacrifício, se para mim é algo difícil levantar e frequentar a igreja, estar junto com os meus irmãos e me envolver na vida deles e deixar com que eles se envolvam na minha vida, é bem possível que eu esteja caindo no mundanismo. Mas também tem uma segunda pergunta que pode nos ajudar a sondar os nossos corações: eu estou me importando com os irmãos da minha igreja? Eu estou me importando como eles estavam emocionalmente, se eles estavam precisando de alguma ajuda? Hebreus capítulo 10 também vai dizer que nós temos que considerar uns aos outros para incentivarmos-nos ao amor e às boas obras. Se eu não me importo, se eu não intercedo pela vida dos meus irmãos, não só dos próximos, não só dos meus amigos, isso é um sinal de que o mundanismo pode estar dominando o meu coração. Então, que essas duas perguntas possam te ajudar a sondar a sua vida, para saber se nós estamos caindo no pecado do mundanismo, porque lembre-se, o mundanismo nos leva à incredulidade, mas a obediência, uma vida segundo a vontade de Deus, contribui para aumentar a nossa fé. Eu quero uma vida confiante, então eu preciso fazer guerra contra o pecado, eu preciso fazer guerra contra o mundanismo no meu coração. E uma vida de obediência não é postar versículo bíblico nas redes sociais, só ouvir música gospel e frequentar a igreja só de vez em quando. É buscar entregar toda a nossa vida diante de Deus, render todas as áreas a Ele. Tem alguma área da sua vida que você ainda reluta em entregar a Deus? Renda essa área a Ele. Então você dará mais um passo no caminho da fé. Vimos então a primeira prática para lutarmos contra a incredulidade, que é conhecendo as promessas de Deus. Vimos agora a segunda, que é batalhando contra o mundanismo. E agora veremos a terceira prática, que é fortalecendo a esperança. Fortalecendo a esperança. O versículo 26 e 27 diz assim, que por amor de Cristo, Moisés considerou sua desonra uma riqueza maior do que os tesouros do Egito, porque contemplava a sua recompensa. Pela fé saiu do Egito, não temendo a ira do rei, e perseverou,
porque via aquele que é invisível. Então o autor de Hebreus relata mais uma maneira que Moisés agiu para que ele pudesse caminhar em uma vida de confiança na palavra de Deus. E essa maneira foi, Moisés fortaleceu a sua esperança. E Moisés fez isso de duas maneiras. A primeira, Moisés olhava para frente. O versículo 26 diz que ele contemplava a sua recompensa. Moisés tinha os olhos bem fixos naquilo que Deus lhe prometera. E por isso ele obedeceu a Deus em celebrar a Páscoa e em atravessar o Mar Vermelho. Duas coisas que não faziam sentido para a mente humana. Nós também devemos ter olhos, meus irmãos, bem firmados lá na frente. Eu vou te dar um exemplo. Em Romanos capítulo 8, diz que nós receberemos corpos glorificados. Então nós não vamos mais saber o que é cair em pecado, o que é essa guerra que acontece dentro do nosso coração, do espírito contra a carne. Nós não vamos mais saber o que é isso, porque receberemos corpos limpos, sem mácula. Em Isaías 60 diz que nos novos céus e na nova terra, o Senhor mesmo será a nossa luz. E 2 Pedro capítulo 3 diz que lá não habitará mais a injustiça, não haverá mais crimes, não haverá mais medo, não haverá mais desobediência. E Apocalipse 21, o texto clássico, diz que quando Jesus voltar pela segunda vez, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, não haverá mais lágrima alguma, não haverá mais qualquer maldição, e nós habitaremos junto com Deus e com seu Cordeiro. Nós veremos a Jesus. Moisés nem tinha esses versículos para meditar, mas ele já contemplava, ele já olhava para aquilo que Deus havia prometido. Nós temos esses versículos, medite neles, olhe para frente, saiba que a nossa recompensa maior não está nesse mundo. Então você verá o seu coração crescendo na fé. Então você verá os amores desse mundo e os prazeres desse mundo perdendo brilho e Jesus brilhando cada vez mais. E essa foi a segunda maneira que Moisés fortaleceu a sua esperança. Moisés olhava para cima. Além de olhar para frente, Moisés olhou para cima, porque no final do versículo 27 diz que ele via aquele que é invisível. Moisés olhava para Deus. Mais do que aquilo que Deus daria a ele, mais do que os benefícios, mais do que as promessas, Moisés olhava para o doador das promessas, Moisés olhava para o doador das dádivas, Moisés olhava para aquele que prometeu. Meus irmãos, Deus está conosco em todo o tempo. Eu posso não sentir, eu posso não vê-lo muitas vezes, mas eu sei que Ele está aqui, eu sei que Ele está aí. Você pode não vê-lo, com certeza. Você pode, na maioria do tempo, não senti-lo, mas Ele está aí, e Ele está aqui. Nós temos que treinar a nossa mente para lembrar que Deus está conosco em todo o tempo. A sua mão nos cerca por trás e por diante, e Ele coloca sobre nós a sua mão. Não tem para onde fugir de Deus. Se nós subimos ao céu, Ele lá está. Se nós vamos ao mais profundo do abismo, lá Ele está também. Se nós queremos fugir dEle, Ele vai atrás. Esse é o nosso Deus, que está conosco em todo o tempo. Os seus olhos estão sempre postos sobre nós, e os seus ouvidos estão sempre inclinados para ouvir o nosso clamor. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que Moisés via, mesmo sendo invisível. Então veja a Deus com os olhos do coração. Saiba que o Senhor está aí, que o Senhor está aqui, e o Senhor está em todo lugar, em todo tempo, conosco. Moisés fez exatamente isso. Ele não podia ver a Deus, mas ele agia como se pudesse. E a minha aplicação aqui, meus irmãos, é: ame a Jesus. Essa é a aplicação desse ponto. Ame a Jesus, porque isso vai fortalecer a sua esperança e assim vai te ajudar a lutar contra a incredulidade. O versículo 26 diz que Moisés fez isso por amor de Cristo, ou na sua tradução está por causa de Cristo. Ou se está diferente, essa ideia do texto grego, que Moisés fez tudo isso por amor de Jesus. Mas talvez você esteja me perguntando, mas como? Se Jesus veio mais de 1000 anos depois de Moisés. Moisés conhecia as promessas de Deus. Moisés conhecia que Deus havia dito
que o filho descendente da mulher pisaria na cabeça da serpente. Moisés conhecia a história de Abraão, em que Abraão disse: filho, Deus proverá um sacrifício substituto. Moisés conhecia isso. Ele não tinha todos os detalhes, e nesse sentido nós somos mais privilegiados do que Moisés, porque nós sabemos quem é esse Messias, nós sabemos quem é esse Cordeiro, nós sabemos quem é a provisão de Deus. Nós sabemos disso. E mesmo sem saber muitos detalhes, Moisés olhava para ele, olhava para aquele que era prometido. Então olhe para Jesus, ame a Jesus. Hebreus capítulo 12, 2, quando ele está encerrando essa sessão, ele diz que nós devemos ter os nossos olhos bem fixos em Jesus, que é o autor e o consumador da nossa fé. A nossa alma tem que aprender a elevar os nossos olhos a Deus. E olhar para Jesus aqui, que eu estou querendo dizer, não é ficar olhando para uma imagem de Jesus literalmente, não, mas é ter fé nele, é confiar nele, é buscar nele a nossa segurança, é buscar nele a força para o viver. A nossa confiança cresce mais, a nossa esperança é fortalecida mais quando nós crescemos em conhecimento de Jesus. Como que você faz para crescer em conhecimento com uma pessoa aqui? Você já conhece uma pessoa, pega na mão dela e já conta todos os seus segredos, e já fala tudo da sua vida? Não. Nós crescemos em confiança à medida que a conhecemos, à medida que nos relacionamos com ela. De uma certa maneira, assim também é com Cristo. Assim também é com Cristo. À medida que nós aprofundamos o nosso relacionamento com Ele, à medida que nós nos relacionamos mais com Ele, nós cresceremos mais em confiança e combateremos a incredulidade do nosso coração. Mas talvez você, como eu, fica na dúvida, fala: mas como que eu posso amar mais a Jesus? Eu sinto o meu coração frio. Eu sinto que a minha vida está indo de mal a pior. Como que eu posso amar a Jesus? Como que eu posso desenvolver? Como que eu posso amá-lo mais, ter uma paixão por Cristo? Eu gostaria de falar aqui de duas maneiras que a vida de Moisés nos mostra e que podemos tirar lições para a nossa vida. A primeira é que se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, nós gostamos de passar tempo com Ele. Não é verdade isso também a respeito dos nossos próximos aqui? Quando nós amamos uma pessoa, quando nós gostamos dessa pessoa, nós queremos passar mais tempo com ela. E a pergunta que fica é: quanto tempo tenho eu passado com Jesus, meu Salvador, se Ele tem que ser o meu amor supremo, se Ele tem que ser aquele que eu amo acima de tudo e de todos? Moisés era um homem que passava tempo com seu Deus. Moisés era um homem de oração. Existem algumas orações de Moisés relatadas na Bíblia. E certa vez Moisés passou 40 dias em jejum e oração diante de Deus. Moisés amava a Deus e por isso buscava ter tempo com Ele. Preste atenção. Eu gostaria de fazer uma citação agora de um pastor anglicano do século XIX. Ele disse assim: o verdadeiro cristianismo salvador não é meramente acreditar em um conjunto de opiniões e abraçar um conjunto de noções. O verdadeiro cristianismo que salva não é saber o que é o certo, o que é o errado, não é um conjunto de teologia somente. Não. A essência do cristianismo é confiar em uma pessoa que está viva e que morreu por nós. É conhecê-la e amá-la. Essa pessoa é o próprio Cristo. Essa pessoa é o próprio Jesus. Então o verdadeiro cristianismo envolve sim um conhecimento correto, envolve sim a doutrina correta, mas a essência é um relacionamento com Jesus. A essência é o relacionamento com uma pessoa que tem por nome Jesus. Então, meus irmãos, quer você, quero eu amar mais a Jesus, procure passar mais tempo com Ele. E conforme o tempo for passando, você experimentará o seu coração conhecendo mais o seu Senhor. A sua esperança vai ser fortalecida. E então você vai crescendo mais em confiança e vencendo a incredulidade. E a segunda maneira, quando nós olhamos também para a vida de Moisés, que pode nos ajudar, é que se nós amamos a Jesus, se nós amamos a Deus, queremos estar sempre com Ele. Moisés olhava para o galardão.
Moisés olhava para o galardão, ele agia como se visse aquele que é invisível. Ele amava o seu Deus. Se eu amo o meu Jesus, eu olho para frente porque eu quero encontrá-lo. Eu vou me preparar para o dia em que ele virá me encontrar. Nós somos a noiva, e o que a noiva faz até o dia do casamento? Ela quer ficar toda arrumada, arrumar cabelo, maquiagem, a pele, tudo. Ela quer se preparar para o grande dia. Quanto mais nós devemos nos preparar para o dia que encontrarmos a Jesus. Para o dia em que nos encontrarmos com o nosso noivo. E como fazemos isso? Obedecendo a sua palavra. Então a pergunta que fica é: será que eu estou preparado? Será que você está preparado? Será que nós estamos nos preparando para esse dia? Quanto mais então nós crescermos em praticar essas coisas, quanto mais nós crescermos em nos prepararmos para o nosso noivo e em passar tempo com ele, mais nós seremos fortalecidos em fé nas promessas de Deus. Vimos então 3 atitudes que nós podemos aplicar em nossas vidas para vencer a incredulidade nesse texto: conhecendo as promessas de Deus, batalhando contra o mundanismo e fortalecendo a esperança. E eu gostaria agora de concluir de 2 maneiras. A primeira maneira, eu gostaria de me dirigir a você que talvez não sabe o que é ter um relacionamento pessoal com esse Jesus. Que talvez você tenha muitas práticas religiosas, com certeza talvez você tenha. Mas você não sabe o que é conhecer esse Jesus de maneira pessoal. Talvez você está acompanhando essa nossa série, talvez você recebeu a pregação do domingo passado e essa de hoje de maneira despretensiosa, mas eu gostaria de dizer para você, já é tempo de uma decisão. O tempo de você se apresentar diante de Deus e prestar conta de todas as suas vidas, de toda a sua obra, de toda a sua vida, já está chegando. E o que vai ser? Confie nessa noite nesse Jesus, esse Jesus que é superior a Moisés. Moisés desceu do trono do Egito para sofrer. Jesus não desceu do trono de um país, não desceu do trono nem do mundo, ele desceu do trono do universo para morrer e sofrer pelo seu povo. Moisés sofreu por seu povo, mas não precisou morrer por ele. Jesus sofreu por todos os povos e entregou a sua vida por ele. Moisés celebrou a Páscoa e foi liberto do destruidor, foi liberto da ira de Deus. Jesus nunca cometeu uma falta em sua vida, uma falta. E a ira de Deus caiu sobre ele, para que eu e você pudéssemos ser aceitos diante da presença de Deus. Então venha para esse Jesus. Ele é o próprio Deus, ele é aquele que intercede por nós, que está vivo hoje, intercedendo pelos seus diante do Pai. Venha por Jesus, escute essa antiga verdade e deixe que ela te faça um homem novo. E a segunda maneira que eu gostaria de encerrar é me dirigindo diretamente agora aos membros da igreja e aos outros irmãos em Cristo que me ouvem. Deixe-me contar uma história. Alguém já comparou a vida cristã como uma viagem de avião. Na viagem de avião, geralmente há 2 pessoas. Aquela que sobe e desce com medo. Ela não consegue aproveitar a viagem, ela não consegue aproveitar o alimento, as bebidas, ela não consegue olhar pela janela porque ela tem medo de altura. Ela passa todo o tempo com medo e quando dá uma turbulência, então ela já acha que vai morrer. Mas existe também uma outra pessoa, a pessoa confiante, que está bem tranquila, ela sobe e desce feliz, ela fica olhando para baixo para ver os países e os mares que estão sendo sobrevoados. Ela desfruta da viagem, ela tira fotos, ela come, ela bebe, ela se alegra. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual dos 2 vão chegar ao destino? Qual dos 2? Os 2. Tanto que tem medo, quanto bem seguro, chegam ao destino final. Porque o que está levando eles não depende se eles estão com medo ou não estão, que é o avião. Na vida cristã é parecido também com isso. A vida cristã também é parecida. Não é o tamanho da nossa fé que nos salva, não é o quão perfeita é a nossa fé. Eu posso ter uma fé minúscula, mas ainda assim Cristo há de me salvar, porque o que me salva não é o tamanho da minha fé. O que me salva é onde a minha fé está posta, que é em Jesus.
É isso que me salva. Não é nas minhas obras, não é na minha religiosidade, é em Jesus. E por mais imperfeita que seja a minha fé, se eu tenho uma pequenina fé, eu estarei salvo no último dia. O problema, a questão, é que o crente que tem essa fé pequena, ele não desfruta de muitas bênçãos da vida cristã. O crente que vive cambaleando para lá e para cá, que vive em incredulidade, ele não consegue desfrutar de muitas belezas e das promessas e das bênçãos que a vida cristã pode proporcionar. Spurgeon disse certa vez: uma fé pequena leva as almas até o céu, mas uma grande fé traz o céu até as almas. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quem você quer ser? Quem você quer ser? Alguém que vive cambaleando pelas estradas da vida ou alguém que está crescendo dia após dia na confiança em Deus? Quem você quer ser, meu irmão? O crente com uma pequena fé que passa todo o trajeto da vida cristã cambaleando e lutando contra a incredulidade? Ou o crente confiante que está dia após dia crescendo diante de Deus? E aí? Qual vai ser? Se você quer ser esse crente que caminha em confiança e em fé, eu gostaria de te convidar a baixar a sua cabeça agora. Aonde você está, que você se desligasse de tudo agora e orasse ao seu Deus. E também queria interceder por você que ainda não tem um relacionamento pessoal com Jesus, mas gostaria de ter. Ó Pai, Senhor, eu quero interceder pela vida dos meus irmãos que, assim como eu, lutam contra a incredulidade. Senhor, nós confessamos o nosso pecado diante do Senhor. Quantas vezes nós deixamos de crer em Ti, quantas vezes nós deixamos de crer na Sua palavra, quantas vezes, Senhor, nós deixamos o medo, a ansiedade, o descontentamento e a incredulidade tomar o nosso coração, ó Deus. Mas, Senhor, se o Senhor for olhar para as nossas iniquidades, nenhum de nós aqui poderia continuar existindo. Nós nos achegamos diante do Senhor com temor e tremor, porque Cristo, aquele que é maior do que Moisés, morreu no nosso lugar, ressuscitou e agora intercede em nosso favor. E nós podemos nos achegar diante de Ti e pedir então: Senhor, aumenta a nossa fé, ajude-nos nas nossas incredulidades, Senhor. Ajude-nos a lutar contra esse pecado, porque nós queremos desfrutar de uma vida cristã alegre. Nós queremos desfrutar de uma vida cristã, Senhor, em que crescemos em conhecimento de Ti e nós sabemos que é isso que o Senhor nos ordena, esse é o Seu desejo, Pai. Então cumpra isso para as nossas vidas, porque o Senhor disse que se nós pedíssemos alguma coisa em Teu nome, de acordo com a Sua vontade, o Senhor nos atenderia. E eu gostaria também, Senhor, de interceder por aqueles que não Te conhecem, por aqueles que com certeza já ouviram falar do Senhor, talvez pertençam a alguma igreja, ou não, eu não sei, mas que não sabem o que é um relacionamento pessoal com Jesus. Eu oro para que o Senhor possa enviar o Seu Espírito e convencê-los nessa noite. Eu oro para que o Senhor os leve aos pés da cruz, Senhor, e os leve aos pés de Jesus, para que eles tenham descanso dos fardos que eles carregam, para que os pecados deles sejam cancelados, Senhor, e que eles desfrutem da vida mais abundante que alguém poderia ter, Senhor, de sofrimento muitas vezes, mas de alegria acima de tudo. Então, Deus, que o Senhor possa ter misericórdia da vida deles e mostrá-lo, Senhor, a beleza que é Jesus, e mostrá-lo, Senhor, o quão glorioso é seguirmos a esse nosso Senhor, nosso Salvador. Faz isso, Pai, não baseado nos meus méritos, nem nos méritos dos meus irmãos, nem nos méritos de ninguém, porque nós não temos. Faz isso, se for da Sua vontade, Senhor, baseado nos méritos de Jesus. E é no nome dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, meu irmão. Encerramos essa nossa série. Na semana que vem nos vemos novamente, voltando com a série de Marcos. Que Deus abençoe você. Qualquer coisa nós estamos à disposição.